Olá, Kardec. Você me chamou? Sim, Mateus. Estava pensando em você. Até quando o pensamento materialista vai dominar o mundo? Sua indagação será respondida no momento certo, no futuro. Mas antes, tem algumas perguntas. O materialismo é uma invenção do século XIX. A ciência foi concebida por pessoas extremamente religiosas, como, por exemplo, Nicolau Copérnico, que era cânone da igreja, Kepler, que não só era muito religioso, como alegava ter experiências místicas, experiências espirituais. Galileu, que era um católico extremamente devoto, a filha dele era freira, inclusive, né, por influência também dele. Bacon e Descartes são os pais do método científico na modernidade, baseiam as suas ideias de verdade, de certeza, de adequação entre a inteligência e a natureza na ideia de Deus. Newton e Leibniz, que criam o cálculo, eles são pessoas mais crentes, talvez, que já existiram, que a gente já viu, principalmente no mundo intelectual, né, no ambiente universitário. Então, a ideia de que o materialismo ele já era uma força cultural, ela é totalmente errada. O materialismo nasce efetivamente no século XIX, enquanto uma força cultural respeitável. Até então, ele era uma de várias opções muito minoritárias e todos os grandes intelectuais eram muito religiosos. Quando viu o fenômeno pela primeira vez, o que sentiu? Quando eu me convenci que eram espíritos, eu percebi que seria uma revolução para a humanidade. Você já tinha lido sobre as mesas girantes nos jornais. E depois, o Sr. Fortier lhe falou sobre os fenômenos. Lembrou? Você não acreditou na primeira vez. Depois é que você decidiu ver o fenômeno de perto. A mudança levou tempo. Sim, é verdade, Mateus. Allan Kardec compreendeu, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Ele percebeu naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A doutrina que estava ali se formando era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças da humanidade. Uma verdadeira quebra de paradigmas.
O Kardec viveu numa época onde o paradigma materialista ainda não estava plenamente instituído, o que vai acontecer no final do século XIX, início do século XX. Mas ainda assim ele era muito preocupado com essa visão materialista que cada vez mais ganhava espaço dentro do meio científico. Por isso ele considerava que a descoberta do mundo espiritual, feito pela ciência espírita, iria revolucionar a ciência, pois iria naturalizar o que até então era considerado sobrenatural, colocando em xeque o que vai ficar conhecido como paradigma materialista. Kardec, você sempre foi um homem da ciência, não é? É verdade, Mateus. Eu participo de várias instituições científicas. Ainda como Hippolyte Rivail, ele participou de 13 sociedades, divididas entre sociedades acadêmicas, científicas e de emulação. Das 13 sociedades que participava, a gente pode dividir de maneira geral em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é do Kardec preocupado com a educação pública, educação privada. Então, ele se envolve em sociedades voltadas para o aprimoramento da educação francesa. O segundo grande grupo é voltado para a sua prática enquanto professor. Então, são sociedades que contribuíram para a divulgação ou mesmo para o desenvolvimento de seu trabalho educacional, principalmente seus livros. E o terceiro grande grupo é voltado ao Kardec empreendedor, outras atividades que ele desempenhou, além da atividade pedagógica e educacional. Em todos esses grupos, nós temos importantes heranças que irão estar presentes nas suas ideias enquanto Allan Kardec, líder do Espiritismo. Por exemplo, no Kardec pedagogo, chefe de instituição, é interessante perceber a importância que ele dá para o ensino de ciências, que as crianças desde cedo deveriam ter acesso à ciência, à prática científica. Um outro ponto interessante é ele preocupado com o porvir, com pessoas doentes ou envelhecidas que não podem mais exercer a sua profissão. Então, ele vai se preocupar em criar uma espécie de previdência para os chefes de instituição, muito semelhante ao que ele vai fazer enquanto líder do Espiritismo, ao deixar a Vila de Seguir como uma instituição voltada para espíritas que não tivessem condições de se manter quando estivessem em idade avançada. Allan Kardec, através do diálogo com os espíritos, começou a questionar sobre temas que envolviam a resolução de profundos problemas de filosofia, de psicologia e da natureza do mundo invisível. Eram questões metodicamente preparadas, e tais perguntas eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. As consequências, Mateus, dos ensinamentos dos espíritos seriam revolucionárias. Quando Allan Kardec fala do materialismo, ele fala de uma perspectiva, ele fala de uma cosmovisão que deixa de lado o sobrenatural, o espiritualismo, a existência de qualquer coisa que não seja a matéria. E a crítica que Allan Kardec faz ao paradigma materialista, a meu ver, ela é bastante sofisticada. Ela é muitíssimo interessante. Ora, quando Allan Kardec fala que cientistas eles não enxergam as explicações espirituais, Kardec também entende que esses cientistas necessitam criar novas perspectivas teórico-metodológicas. Ou seja,
os espíritos, os objetos do mundo espiritual, eles simplesmente não respondem às demandas clássicas do paradigma da ciência materialista. Os espíritos, eles têm livre-arbítrio, logo eles não podem ser simplesmente matematizados. Eles não podem ser simplesmente submetidos a testes de laboratório, a controles de repetição e das necessidades da ciência materialista de predição. Não. Allan Kardec afirma que os cientistas eles podem investigar cientificamente o mundo espiritual e que é necessário que os cientistas investiguem, portanto, com rigor o mundo espiritual, mas que esses cientistas devem entender que eles estão observando, estão entrando em um novo paradigma. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência. Eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. Allan Kardec era um fiel depositário entusiasta da ciência do século XIX. Tanto é que, em seu artigo sobre a universalidade do ensino dos espíritos, um dos critérios criados para o estabelecimento desses ensinamentos era que esses ensinamentos não poderiam entrar em contradição com a ciência estabelecida. Ele acreditava que essa conversa com o meio científico era importante para a busca de métodos e teorias que pudessem aprofundar a investigação do mundo espiritual que ele fazia através do que ele chamava de ciência espírita. Você divulgou muito a doutrina espírita fora de Paris. Sim, é verdade, Mateus. Não sabia que iria encontrar tantos grupos espíritas. Allan Kardec acreditava que as suas viagens de divulgação tinham sido um sucesso
Ele tinha tido a oportunidade de trocar informações, de compartilhar afetos, de tirar dúvidas com milhares de espíritas. E algumas coisas chamaram a atenção de Allan Kardec. O aumento de novos grupos familiares, que ele percebeu entre uma viagem e outra. Mas eu acho que algo foi muito especial. Kardec conheceu pessoas que não tinham tido muito tempo de educação formal, pessoas humildes, pessoas simples, que não tinham observado nenhum fenômeno e, no entanto, eram espíritas, e Kardec usa a palavra, fervorosos. Kardec então questionava por que pessoas simples, sem muita instrução formal, sem terem observado nenhum fenômeno, haviam compreendido tão bem a doutrina, e os cientistas? Por que eles não estavam na linha de frente das pesquisas? Essa é uma inquietação que está presente em toda a obra de Allan Kardec. Materialismo e espiritualismo, as pessoas precisam entender que não são visões científicas da realidade, são visões filosóficas, são interpretações a respeito de como a realidade pode ou não se organizar em última instância. Nada tem a ver, ou muito pouco tem a ver com a ciência. E essas propostas filosóficas precisam ser encaradas justamente de uma maneira filosófica. Agora, sim, dentro da própria investigação científica, há uma enorme quantidade de autores, em todas as épocas, né, que têm percebido a insuficiência de um modelo filosófico puramente materialista para explicar a realidade. Mais notadamente, as pesquisas do cérebro e da mente começam a revelar que a noção, né, antiga, né, de 50 anos atrás, de que o funcionamento do cérebro um dia conseguiria explicar como a mente é causada pelos neurônios, pelo cérebro e tal, essa teoria tem caído por terra de maneira consistente, e os melhores neurocientistas já dizem que não tem muito como explicar o que é a mente com status de realidade, de processos completamente distintos dos processos materiais. No máximo se acha correlatos entre pensamentos e alguns estados cerebrais, e na impossibilidade de dar essa explicação, de oferecer essa explicação de como que a mente seria causada, a gente tem que lidar com o fato de que a ciência não tem uma resposta para isso. O materialismo ameaçava fazer a sociedade mergulhar em trevas, dizendo aos homens: o presente é tudo, porquanto o futuro não existe. O Espiritismo vem restabelecer a verdade, afirmando: o presente não é nada, o futuro é tudo, e o prova. Você disse que não existem milagres nem nada sobrenatural, porque os fundamentos da doutrina espírita estão na natureza. O materialismo veio minar toda a crença, subverter toda a base, toda a razão de ser da moral e solapar os próprios fundamentos da sociedade, proclamando o reino do egoísmo. Apesar de todos os problemas que a humanidade atravessaria, Kardec afirmou que a evolução é inevitável. O fim do materialismo iria acontecer. Mas este passo é importante para todos nós, porque nós precisamos fazer acontecer. A responsabilidade é nossa. Kardec, venha comigo. Vamos para onde? Para o futuro e para o futuro do futuro.
Lindo, Kardec. E em evolução. Sim, que magnífico. Que belo futuro nos espera. Evoluir é uma lei. Sim, é verdade, Mateus. E a responsabilidade é toda nossa. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E a responsabilidade é toda nossa.